Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos fazer o rescaldo do último clássico. Vamos fazê-lo sem fugir a nenhum tema, sem fugir a nada e também sem medo das palavras. E entrando já no tema, vamos começar por falar do jogo propriamente dito. Foi talvez um dos clássicos mais pobres que tivemos nos últimos anos. Um jogo que não foi bem jogado. Um jogo que não teve grandes motivos de emoção ou de desequilíbrio. Acho que nenhuma das equipas fez nada em particular para se superiorizar à outra. O Futebol Clube do Porto não foi inferior ao Benfica em rigorosamente nada, independentemente daquilo que alguns jornais da capital querem fazer transparecer. O Benfica nada fez para justificar o golo. As oportunidades escassearam. Para além do golo do Benfica, o lance em que Seferovic aparece na primeira parte isolado perante Casillas, e o lance na segunda parte em que Gabriel remata a baliza para a defesa de Casillas, em ambos os casos havia fora de jogo. E portanto, com exceção do golo do Benfica, acho que a melhor oportunidade é inclusivamente a de Brahimi, em remate cruzado, já com os encarnados a vencerem por 1-0. Portanto, não foi um bom jogo, não foi um jogo que tivesse cativado muito, mas foi algo que nos deve fazer refletir. Deve-nos fazer refletir, porque obviamente que em 7 jogos ter 2 derrotas não é satisfatório. Nos mesmos 7 jogos, nas mesmas 7 jornadas da época passada, o Futebol Clube do Porto estava à frente. Se bem que, em termo comparativo, é bom que tínhamos como claro que no ano passado ganhamos em casa ao Guimarães, este ano perdemos. No ano passado ganhamos na Luz, este ano perdemos. Mas também no ano passado perdemos em Belém e desta vez ganhamos. Portanto, estamos com um déficit de uma vitória. Do ponto de vista individual, notou-se um pouco um déficit físico de Tiquinho. Tiquinho Soares fez uma boa primeira parte, na segunda parte claramente esteve abaixo daquelas que são as suas melhores capacidades. Marega, após a falta de Lema na primeira parte, pareceu nunca mais estar ao seu melhor nível. Nas substituições, Corona entrou extremamente bem para o lugar de Maxi Pereira, mas a verdade é que não foi suficiente para chegarmos à vitória. Uma vitória que poderia perfeitamente ter estado ao nosso alcance. Acho que a equipa, em termos defensivos, praticamente não cometeu erros. Em termos ofensivos, é verdade que não construiu muito, é verdade que não criamos muitas oportunidades de golo, mas como disse há pouco, o Benfica também não o fez, a não ser em lances de fora de jogo. Num jogo onde acabou por se sentir um pouco a tal verdade desportiva ferida de morte, como eu haveria referido na semana passada. É bom recordar que Ruben Dias, defesa central do Benfica, não devia ter jogado este jogo. Ruben Dias, no Benfica Desportivo das Aves, deveria ter sido expulso por agressão a Derlei. E se assim tivesse acontecido, tinha levado no mínimo 2 jogos de castigo e, portanto, não teria jogado quer em Chaves, quer agora frente ao Futebol Clube do Porto. Portanto, este clássico esteve ferido de morte também por essa razão, e é importante que nós não deixemos cair este tema. Porque, no final das contas, no final das 34 jornadas, provavelmente ninguém se vai lembrar disto. Mas, nesta altura, nós não devemos, na minha opinião, deixar cair este assunto. Acho que assistimos, de facto, a um dos piores clássicos das últimas décadas. Das últimas décadas não, das últimas épocas, para ser mais preciso. Mas a verdade é que isto aconteceu à 7ª jornada. E, portanto, ainda temos mais 27 jornadas pela frente. E este não é um assunto, ou não é um jogo que tenha obrigatoriamente que marcar a época, e a reação da equipa no final do jogo, a reação do treinador ao mostrar de forma bem clara o emblema para as bancadas e a dizer que tudo isto ainda vai ter uma próxima volta, é de facto um sintoma de que temos que relativizar este jogo. Queremos ganhar, gostávamos de estar na frente, gostávamos de estar à frente de todos os outros. Quem disser o contrário mente. Era muito melhor estar à 7ª jornada à frente dos outros do que estar em 3º lugar. Nas mesmas 7 jornadas da época passada tínhamos 7 vitórias. E ter 7 vitórias é diferente de ter 5 vitórias e 2 empates. Desculpem, e 2 derrotas. Agora, aquilo que também não é menos verdade é que estamos a 2 pontos do primeiro lugar. 2 pontos é um empate. E, portanto, há que ter este pragmatismo bem presente, porque o importante é chegar ao fim das 34 jornadas à frente. Este jogo foi marcado por diferentes variáveis. E é sobre essas variáveis também que vos quero falar. Desde logo a nomeação do árbitro. A nomeação do árbitro, e que é importante que se diga também que não foi por causa do árbitro que o Futebol Clube do Porto não venceu. Nós não somos a Benfica TV, não somos o António Rola, não somos jubilados, não somos os gordos que aparecemos na TV 24, somos gente séria, somos gente pragmática. E de facto o Futebol Clube do Porto não perdeu na Luz devido à influência do árbitro.
Este é um primeiro ponto que tem que ficar claro. Agora, falta refletir se efetivamente a nomeação deste árbitro foi a mais correta ou não. E eu acho que, de facto, justificava-se que o Conselho de Arbitragem explicasse o critério para esta nomeação. Não a nomeação propriamente dita, mas qual foi o critério que levou a que este árbitro tivesse sido nomeado. É que, conforme já tínhamos dito nas semanas anteriores, por norma, os melhores árbitros são para os melhores jogos. E dentro deste critério, eu acredito que existiam pelo menos 4 árbitros à frente de Fábio Veríssimo. Desde logo, Artur Soares Dias, que foi perseguido pelo Benfica. Depois, Carlos Xistra. Igualmente, Hugo Miguel. E depois, dentro da categoria dos mais recentes árbitros internacionais, existia, na minha opinião, à frente de Fábio Veríssimo, Tiago Martins. E suporto esta opinião de uma forma simples. Fábio Veríssimo não tem estado presente nos cursos da UEFA conforme tem estado Tiago Martins. Tiago Martins tem merecido por parte da UEFA uma confiança completamente diferente daquela que Fábio Veríssimo tem apresentado. E, portanto, eu julgo que, tendo presente que Artur Soares Dias e Tiago Martins são os 2 árbitros que têm estado sempre presentes naqueles que são os cursos da UEFA, em tese, estes 2, a parte de Carlos Xistra e a parte do Hugo Miguel, seriam aqueles que melhor estavam preparados para este jogo. A verdade é que não foi essa a escolha do Conselho de Arbitragem. E a escolha do Conselho de Arbitragem torna-se tão mais estranha quando nós refletirmos sobre os últimos jogos tendo sido apitados por Fábio Veríssimo. Reparem nisto. Em 7 jornadas deste campeonato, Fábio Veríssimo apitou pela segunda vez Futebol Clube do Porto e Benfica. Em 7 jogos, 2 vezes, Fábio Veríssimo apitou quer Futebol Clube do Porto, quer Benfica. É estranho. Nos últimos 4 jogos, Fábio Veríssimo apitou por 2 vezes o Benfica. É estranho. É que Fábio Veríssimo, à 3ª jornada, tinha apitado o Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães. E à 4ª jornada, tinha apitado o Nacional Benfica. Ambos os jogos com erros, ambos os jogos sem terem tido a melhor performance do mundo. Basta recordar, por exemplo, no Nacional Benfica, que Sérvio devia ter sido expulso de vermelho direto, num lance que não deixou dúvidas a ninguém. E a verdade é que o Conselho de Arbitragem ainda assim nomeou Fábio Veríssimo. Se recuarmos aos últimos 8 jogos para o campeonato do Benfica, e colocamos aqui a última jornada do campeonato anterior, nos últimos 8 jogos do Benfica, Fábio Veríssimo apitou 3 vezes o Benfica. Eu acho estranho que em 8 jogos o mesmo árbitro tenha apitado 3 vezes a mesma equipa. Acho que há aqui um conjunto de questões, de dúvidas, e que esta nomeação venha a adensar. Até porque é bom não esquecer que no dia 9 de novembro de 2017, ou seja, há menos de um ano atrás, Luís Filipe Vieira, numa entrevista à Benfica TV, foi claro a questionar o porquê de Fábio Veríssimo, João Pinheiro e Manuel Mota não apitarem o Benfica. Ou seja, há sensivelmente 11 meses atrás, o presidente do Benfica solicitou que estes 3 árbitros apitassem o Benfica. E lá está, entre eles está Fábio Veríssimo. Portanto, eu acho que esta escolha, esta nomeação, é uma nomeação que carece de explicações. Repito para que não fiquem dúvidas. Não foi por causa do árbitro que o Futebol Clube do Porto perdeu, mas as nomeações fazem-se antes dos jogos. E antes dos jogos, antes deste jogo, Fábio Veríssimo não era aquele árbitro que reunia melhores condições para apitar o mesmo. E vocês sabem que os jogadores, quando entram em campo, gostam de saber que, se for preciso, o vento sopra. Como diria Otávio Machado, vocês sabem daquilo que eu estou a falar. E às vezes, se o vento soprar, se os jogadores que entram em campo tiverem o conforto de saber que, se for preciso, o vento sopra, às vezes é muito mais confortável para os jogadores entrarem em campo. Agora, há aqui coisas que eu continuo a achar estranhas. Eu não sei se algum de vocês ouviu o resumo da Benfica TV. No resumo da Benfica TV sobre o jogo, é dito, por 3 ocasiões diferentes, a quando da expulsão de Lema, que Fábio Veríssimo tratou de equilibrar o jogo. A seguir dizem, Fábio Veríssimo tratou de equilibrar uma segunda parte desequilibrada. E a seguir dizem, Lema não toca, mas Fábio Veríssimo equilibra. Isto está-se a induzir que Fábio Veríssimo expulsou, consciente de que não o deveria ter feito, Lema. Se há uma atitude consciente, então significa que há má fé por parte do árbitro. Ou seja, o Benfica insiste naquilo que fez durante a semana toda. Pressionar e coagir os árbitros.
E a pergunta que se coloca é, o Conselho de Arbitragem vai continuar a fazer este jogo? Vai continuar a fazer o jogo de não querer chatear ninguém? E a PAF, onde é que está? A PAF que houve os seus apaniguados, a PAF que houve os seus associados a serem sempre colocados em causa, nada diz. Isto é uma pouca vergonha. Isto é uma pouca vergonha. O Benfica perdeu a vergonha, o Benfica perdeu o bom senso. Perdeu o bom senso antes, com uma perseguição inacreditável a Artur Soares Dias. Agora faz o mesmo a Fábio Veríssimo e eu pergunto, vivemos na lei da selva? Vivemos na lei de quem grita mais alto é que tem razão? É que, meus amigos, se for para gritar bem alto, se for para chamar nomes a toda a gente, se for para pôr em causa a seriedade e a honestidade de toda a gente, nós também cá estamos. Também sabemos jogar esse jogo. Agora é importante que se perceba efetivamente o que é que se quer fazer com isto. O Benfica venceu porque marcou um golo, o Futebol Clube do Porto não marcou nenhum, mas independentemente disso, esta badalhoquice, este nojo, este asco que foi esta semana, nós não vamos esquecer. Não vamos esquecer e o Benfica aparentemente já está a dar continuidade, como digo, com este resumo para o jogo. À parte disto, vimos o manco do Benfica ao seu melhor nível. Tínhamos aqui alertado que o anão Tiago Pinto ia estar a fazer iria estar a ter estas atitudes. Rui Vitória passou o jogo todo a protestar com Hélder Malheiro. O seu adjunto Arnaldo Teixeira, independentemente das limitações físicas, passou o jogo todo a protestar com o fiscal de linha à sua frente, Paulo Soares, e passou o jogo todo a pressionar o quarto árbitro Hélder Malheiro. É isto o Benfica? É isto que querem que aconteça? Pressão, coação, estar constantemente em cima dos árbitros? É isto que querem? É que nós também sabemos fazer isto. E, portanto, é bom que se perceba de uma vez por todas qual é o caminho que se quer seguir. É bom que se perceba de uma vez por todas se ao nível dos fiscais de linha também se joga algum jogo. Com Nuno Pereira, o famoso árbitro assistente em que a irmã viajava nos comboios do Benfica para ir assistir aos Jogos à Luz. Paulo Soares, não faço ideia nenhuma se tem algum negócio com o falecido Ferreira Nunes, não faço ideia nenhuma. As más línguas andam aí, atiram a toalhas para o ar, nós não atiramos a toalhas para o ar, só afirmamos quando sabemos alguma coisa. Agora, este jogo é um jogo muito feio, é um jogo que não nos agrada, mas é também um jogo que nós vamos continuar a denunciar. Mas se tivermos que o jogar, jogaremos. Agora o Benfica, não pense que está a jogar com os Andrades. Do mesmo jogo resultaram também algumas certezas. Em primeiro lugar, a certeza de que o Benfica é um clube em declínio. O Benfica que precisou de enviar um e-mail aos seus colaboradores a informar que lhes iria oferecer 2 bilhetes para poder encher o estádio. Um Benfica que com a ausência da borla do comboio não consegue encher o seu próprio estádio. Um Benfica que tem nos seus grupos organizados 2 grupos, deixem-me escolher a palavra, sem identidade, sem personalidade, sem caráter. Escolham vocês a palavra. Ao contrário disso, e por muito que custe esta gente toda, o Futebol Clube do Porto voltou a ter gente apaixonada dentro do estádio, voltou a ter gente que controlou completamente o ambiente nas bancadas, continuou a ter gente que se deslocou em massa ao Estádio da Luz, sem medo, sem receio de se atrasar a entrar no estádio. E isto é algo que eu também queria dizer. A revista que aconteceu no passado domingo no Estádio da Luz foi uma vergonha. É que convém não confundir a revista com a palpanço. E atenção àquilo que eu estou a dizer. Aquilo que se passou no Estádio da Luz, na entrada dos adeptos do Futebol Clube do Porto, foi um nojo. Por um lado, tivemos um comportamento da polícia espetacular. Nada a apontar à polícia. A polícia acompanhou os adeptos do Futebol Clube do Porto conforme tinha que fazer, com a tolerância nos níveis em que tem que estar. Os adeptos do Futebol Clube do Porto chegaram 2 horas antes à entrada do estádio. E note-se, existiram adeptos do Futebol Clube do Porto que ainda assim entraram depois da hora para o estádio. E eu pergunto, porquê? Isto devia ter sido filmado. Porque efetivamente existiram stewards, aqueles que controlavam os bilhetes, a insultar, eu vou repetir, a insultar os stewards que faziam a revista. Porque quem fez a revista não revistou. Quem fez a revista não estava preocupado com nada mais. Quem fez a revista estava preocupado em procurar criar atritos. Quem fez a revista estava a procurar provocar. Quem agarra, e ouçam bem aquilo que eu vos vou dizer, quem agarra e quem apalpa os órgãos genitais, como esses senhores fizeram,
e não foi a uma pessoa, não foi a duas, não foi a 10, não foi a 20, não foi a 100, aquilo que procura é reação. Aquilo que procurava era que os adeptos do Futebol Clube do Porto reagissem a esta pouca vergonha. Porque poder-se-á dizer o seguinte: era importante nessa zona perceber se existiam escondidos alguns artefactos. Mentira! Não foi nada disso que eles procuraram. Porque se procurassem isso, então também tinham pedido aos adeptos para se descalçarem. E ninguém se descalçou. A ninguém foi solicitado que se descalçasse. E era muito mais fácil, muito mais simples, guardar algum artefacto no calçado do que propriamente na zona dos órgãos genitais. Portanto, aquilo que se passou foi uma pouca vergonha. Isto foi claramente orquestrado pelo Benfica. Teve uma clara intenção de provocar, mas não conseguiram. Mais uma vez, o Benfica esteve no patamar máximo da badalhoquice. Este clube prima pela badalhoquice. Este clube continua a primar pela provocação. Agora, independentemente disso, mais uma vez, o que é que ficou demonstrado? Um Futebol Clube do Porto, equipa, um Futebol Clube do Porto, treinador, um Futebol Clube do Porto, adeptos, unidos. Independentemente do resultado final, independentemente da derrota, independentemente de todas as dimensões, de todas as variáveis, percebeu-se mais uma vez que esta simbiose continua perfeita. Esta relação continua inatacável. E porquê? Porque as pessoas do Futebol Clube do Porto, os adeptos do Futebol Clube do Porto, continuam a acreditar no trabalho que está a ser feito. Podem continuar a procurar as mais diferentes variáveis, que isso não vai resultar. Gostava só de vos alertar para um seguinte pormenor. Eu vou ficar à espera de saber qual é o relatório das forças policiais. E vou ficar à espera por uma razão extremamente simples. Na semana passada ficamos a saber que o Benfica corre o risco de ter 12 jogos à porta fechada no seu pavilhão. Isto tudo porque no dia 26 de maio, num Benfica Sporting em hóquei patins, alguém da polícia, e bem, fez um relatório a dizer que foi identificada uma tarja com a expressão e pluribus unum com os N's invertidos, ou seja, dando a entender que esses N's eram dos No Name Boys e, portanto, existe aqui apoio do Benfica às claques. Eu gostava de sublinhar que essa mesma tarja esteve colocada dentro do Estádio da Luz novamente. E onde estava exposto Sport Lisboa e Benfica, o N de Benfica também tinha o N invertido. Portanto, as forças policiais que elaboraram o relatório deste Benfica Sporting em hóquei patins em maio viram o mesmo que seguramente estas forças policiais viram no passado domingo no Estádio da Luz. Vamos ficar à espera do relatório. Apesar de sabermos que aquele setor do Estádio da Luz goza de uma total impunidade. Percebe-se isso porque a revista seguramente não foi a mesma do setor visitante. Viram-se tochas, viram-se diversos fumos e mais, conforme sabemos, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, já havia solicitado, noutros tempos, que aquele setor não tivesse o mesmo tipo de revista, para que os adeptos adversários percebessem o que era o inferno da Luz. Nós da Luz só percebemos uma coisa: se os parolos do Norte não encherem a Luz não enche. 2 ou 3 notas finais sobre o Clássico para terminar este rescaldo deste episódio. Leram-se de forma tímida algumas notícias sobre agressões e intimidações a jornalistas. Disse que a equipa do Correio da Manhã teve que mudar 3 vezes de posição e ainda assim foi agredida com garrafas de água. Que a equipa da TVI também foi coagida e insultada até mudar de posição. Mas o curioso é que não ouvia em nenhum destes 2 órgãos de comunicação social qualquer espécie de repúdio perante esta situação. Ainda não ouvi o Sindicato dos Jornalistas a dizer nada. Ainda não ouvi o CNID a dizer nada. E, portanto, aquilo que eu pergunto é: no Estádio da Luz podem-se fazer coisas com o silêncio das autoridades? No Estádio da Luz podem-se insultar e agredir jornalistas sem que CNID e Sindicato dos mesmos profira qualquer espécie de atitude? Ficamos à espera. Mais uma vez, vamos esperar. E se calhar, depois daqui falarmos, se calhar eles já vão reagir. Mas já vêm tarde, porque este jogo já foi há mais de 48 horas. Uma outra nota para vos falar sobre o famoso som da tauromaquia. A tauromaquia é um espetáculo que é do agrado de muitos portugueses. Já sabemos que o Estádio da Luz é especialista em touros. Já sabemos que os touros têm um espaço privilegiado no Estádio da Luz.
Não é novidade, já suspeitávamos, cada um retirará as suas conclusões. Agora, eu devo dizer que para nós portistas isso afetou bola. Zero. Bom perder, mal perder, não conta nada para aquela gente. Quem ligou a rega e apagou as luzes? O Benfica que apagou a luz e ligou a rega, este Benfica de Luís Filipe Vieira é capaz de tudo. E, portanto, isto passa-nos ao lado, mas não deixa de ser curioso que o Conselho de Disciplina tenha punido o Benfica com 765 € de multa por não cumprimento de deveres de urbanidade. Urbanidade. Mas não sabíamos todos que o Benfica é um clube dos subúrbios. Mas não sabíamos todos que este Benfica de Luís Filipe Vieira não compreende nada daquilo que são regras ou leis. Já devíamos saber. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde queremos que fique bem claro. Vamos continuar unidos. O Futebol Clube do Porto perdeu uma batalha. O Futebol Clube do Porto perdeu no passado domingo. O Futebol Clube do Porto está a 2 pontos no primeiro lugar. Mas nós vamos continuar unidos. Nós vamos continuar numa luta acérrima pelo Futebol Clube do Porto. Enquanto percebermos que toda a gente defende o Futebol Clube do Porto como nós vamos estar aqui. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.